qual o meu pecado diante do teu Pai que procura tirar minha vida? Agora a gente pula lá para o capítulo 16, para o versículo 16, me desculpem. Que diz assim: assim fez Jonathan aliança com a casa de Davi, dizendo: vigue o Senhor os inimigos de Davi. Amém? Vamos ler o 17 também. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Glória a Deus, só até aqui. Amém? O Senhor colocava essa palavra no meu coração, né, que fala de amizade. Mas antes, né, de tudo isso, eu queria falar um pouco com vocês sobre Davi. Nós conhecemos, né, irmão, uma história muito conhecida, né? A gente conhece a história de Davi. Ele foi ungido por Samuel, enfim, a sua trajetória, os seus erros, os seus acertos, e que ele foi um grande rei. Mas o que o Senhor me incomodava era que Davi foi escolhido, mas ele não sabia que ele era o escolhido, né? E ele foi até confundido, porque ele não tinha o perfil de um escolhido. Muitas vezes nós não temos um perfil de escolhido, mas nós somos. Aleluia. Né? Nós somos, mas a gente não tem o perfil que talvez o mundo gostaria que nós tivéssemos. Mas nós temos o perfil que Deus quer que tenhamos. Amém? Amém? E Davi não tinha esse perfil. No meio dos seus irmãos, ele era o menor, ele era aparentemente mais frágil, ele era o que menos tinha valor para a sua família. Mas ele tinha sido escolhido por Deus. Ele foi escolhido, né? Agora eu me coloquei no lugar do Davi. Imagina quando Samuel chega, o grande profeta daquela época, vê todos aqueles irmãos guerreiros, poderosos, bonitos, vistosos, inteligentes, e vira para ele e fala: não, mas é você que Deus mandou escolher. Aleluia. Davi era um menino. Talvez ele tivesse um pouco mais de idade que meu filho, que está ali sentado. Imagine o que passava na cabeça de Davi naquele instante, né? Hoje em dia, quando Deus fala para muitos de nós: olha, você é escolhido por Deus, né? Já vem aquela alegria dentro de nós: oh, Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu. O Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, muito obrigado. Mas será que nós já paramos para pensar: para que o Senhor me escolheu? Por que e para que o Senhor me escolheu? Eu acredito que naquele momento, Davi parou e pensou: Senhor, por que eu? Se os meus irmãos são melhores. Quantas vezes nós não paramos e pensamos isso? Senhor, por que eu? Mas o André fala melhor que eu. Ele fala muito melhor do que eu, Senhor. Muitas vezes nós pensamos assim. Mas é o Senhor quem nos escolhe. É o Senhor que nos prepara. É o Senhor que nos criou, quem sabe de todas as coisas. A nossa vista, ela só consegue alcançar uma distância muito curta, né? E o momento presente. E o Senhor já enxerga o final de todas as coisas para nós, né? Então eu fiquei pensando essa semana: o que será que Davi pensava quando ele foi escolhido? Imagina você, um garoto de aproximadamente 14, 15 anos, você vem com toda improbabilidade, o Senhor vem, te unge e fala: você é o rei escolhido. Ele deve ter parado e falado: Senhor, mas para quê? Eu não tenho reinado nenhum, eu não sei fazer nada, já tem rei, já tem pessoas mais capacitadas do que eu. Por que o Senhor quer que eu seja o rei? Para quê? O que o Senhor quer que eu faça, né? E o Senhor despertava essas interrogações no meu coração, né? Por quê? Para quê? E o que o Senhor quer que faça? Nós precisamos ter essa certeza, né? O Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu cada um de nós. Mas para que, Senhor, o Senhor me escolheu? Aleluia. Será que o Senhor nos escolheu para que nós ficássemos sentados aqui todos os domingos e nós ouvíssemos a palavra e fosse embora dormir, tranquilos, abençoados, renovados e fortalecidos na presença do Senhor? Não. Eu acredito que não. O Senhor tem algo muito maior para cada um de nós que aqui está. Aleluia. O Senhor tem algo muito maior. O motivo pelo qual, o propósito pelo qual Ele escolheu cada um de nós é muito maior. Aleluia. Não é para que nós fiquemos aqui sentados, só recebendo um renovo, um fortalecimento. É maravilhoso, irmãos. Tem dia que é só isso que a gente quer mesmo. E é só isso que a gente precisa. Tem dia que a gente precisa sentar, ouvir a palavra, receber um louvor abençoado, ser renovado, fortalecido e ir embora. Fala: Senhor, agora eu consigo seguir essa batalha. Mas não é só para isso, irmãos. Não é só para isso. Eu acredito que naquele instante que Davi foi escolhido e que ele foi ungido pelo profeta Samuel, disse: você será o grande rei de Israel. Ele se indagou muitas coisas, mas ele conseguiu entender o para que ele tinha sido escolhido e o porquê ele tinha sido escolhido. E ele começou na caminhada do projeto e do propósito que o Senhor tinha para ele.
Porque se nós ficarmos parados, esperando, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Para que o Senhor me escolheu? Mas eu fico parado, esperando. O Senhor tem que vir, se materializar e falar para mim, olha, eu quero que você faça isso, tal. Mas a gente já sabe. Porque o nosso manual de instrução, eu costumo falar, toda a pregação, ele está aqui. A gente não tem uma dúvida. Teve dúvida, entra aqui, lê e ele explica exatamente o que ele quer. E para que ele nos chamou. Ele nos chamou aqui nessa terra como embaixadores de Cristo. Para que nós possamos falar das boas novas a toda criatura. Isso a gente já sabe. A gente não precisa que ele mande mais vezes ou que ele instrua mais vezes. A gente já sabe que essa é a nossa obrigação. A primeira, é para isso que ele nos chamou. É para isso que ele nos quer aqui. Para isso que nós fomos escolhidos. É para pregar para o nosso vizinho que Deus é bom, Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Aleluia. Que Ele é o Deus do impossível. Que o problema que ele está passando, ele não vai morrer naquele problema. Ele vai conseguir a solução, mas ele precisa enxergar Cristo no meio daquele problema. Então, para isso que Deus nos escolheu, para isso que Deus nos colocou onde nós estamos hoje. Muitas vezes a gente se encontra no meio de problemas e ficamos aflitos, desesperados. Senhor, por que eu? Para que tudo isso, Senhor? Por que eu estou passando isso? O Senhor não nos coloca no meio de adversidades e provações para que nós morramos no meio do caminho. Essa não é a intenção do Senhor. O nosso Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Se alguém fala, olha, o Deus castiga, eu costumo falar para meus filhos, Deus não castiga, irmãos. Deus não castiga. Ele simplesmente não pode livrar. Como Ele é justiça, você errou, você vai pagar as consequências das suas atitudes errôneas. Mas não significa que Deus foi lá e provocou algo ruim para que você pagasse. Não. Nós erramos. E nós colhemos os frutos dos nossos erros. O nosso Deus, Ele é bondoso, misericordioso. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Então, a cada provação, a cada adversidade que a gente passa, é para o nosso crescimento, é para a nossa preparação. É como se nós estivéssemos alistados no exército. O Senhor respondia para mim, Daniele, para que eu te chamei? É como se você fosse um soldado, filho. Eu tenho um exército e você é um soldado meu e eu preciso de você. Só que você precisa estar preparada. Você precisa saber a sua função. Porque se todos que estiverem no exército souber só atirar, e como que resgata? Né? Como que resgata, como que socorre, os que foram feridos, quem socorre? Porque no exército tem tudo, né? Desde médicos até atiradores, e tem a equipe da inteligência, enfim, todos os tipos, para que o exército seja completo. Então o Senhor nos chama para fazer parte de um exército. E para isso nós precisamos estar preparados. E na história de Davi, o Senhor vem mostrando que Ele prepara Davi ao longo da sua caminhada para que ele alcance a promessa dele. Veja, quando ele era um menino, o Senhor falou para ele, você é o rei escolhido por mim. E o foi ungido. Mas ele passou muitos anos até ele alcançar o reinado que era a promessa. Mas ele cumpriu, ele foi fiel, ele teve paciência. Ele esperou o período da preparação. Porque quando nós falamos que o tempo de todas as coisas ele é de Deus, ele não é nosso, é isso que nós temos que entender. Que esse tempo, às vezes, que a gente passa, que a gente sofre, que desgasta, que nós ficamos, às vezes, até abatidos e chateados, é o tempo da nossa preparação, para que nós possamos estar prontos para esse exército. É o tempo que Deus preparou para cuidar, para lapidar o nosso caráter, para lapidar tudo que precisa ser lapidado e transformado em nós. E nessa caminhada, a gente ouviu várias histórias, a gente conhece várias histórias sobre Davi, todo mundo já sabe. Davi matou um urso, Davi matou um leão, quando ninguém nem via o que ele fazia, né? Então, para as pessoas, aparentemente, quem não conhece o nosso íntimo, olha para nós e fala, é tão fraca, tadinha, ela é tão sensível. E talvez dissessem a mesma coisa a respeito de Davi. Mas não sabiam que Davi já havia matado um urso e um leão. Então Davi já era corajoso. Davi já era corajoso, mas Deus sabia. Por isso que Deus o escolheu. Deus já sabia que Davi era corajoso. E que ele era temente a Deus. E nessa caminhada, muitas coisas aconteceram. Davi matou um gigante, provando que a fé dele estava em Cristo, não estava no homem. Quantos gigantes aparecem na nossa frente? E aí a gente prova para Cristo que a nossa fé está no homem, não está nele, porque nós ficamos abatidos, desanimados, e muitas vezes a gente se entrega, fala, quer saber, eu não vou conseguir vencer mesmo, então fica assim. E a nossa fé tem que estar em Cristo. Davi não enxergou o tamanho do gigante que estava na frente dele. Davi enxergou no tamanho do Deus que ele servia. Ele não teve dúvida, em momento algum ele parou e pensou, nossa, mas ele é muito grande, o que será que eu vou fazer? Ele não teve dúvida. Ele olhou e falou, quem é esse incircunciso que ameaça o povo de Deus?
Quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é para desafiar o meu Deus? O Deus que me criou, que faz todas as coisas, que é poderoso. Ele, em momento algum, colocou o problema maior do que a fé que ele tinha. E Davi, então, deixa isso para nós. Nós temos que colocar nossa fé acima de qualquer problema que possamos ter. Não há nada maior do que o nosso Deus. Não há nada maior que o poder do nosso Deus. Nada. Então não há o que vá nos levar à morte. A não ser quando Deus quiser. Não há. Não há problema que veio para nos matar. Ele sempre veio para gerar em nós experiência. E a experiência gera em nós esperança. E a esperança gera em nós fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. E é isso que nós precisamos, fé. Todas essas adversidades que aconteceram com Davi foi para que ele estivesse sendo preparado para ele alcançar a promessa que Deus tinha para ele. Ele precisava passar por tudo isso. Davi matou o gigante, Davi lutou muitas guerras, Davi fugiu do grande rei daquela época que era Saul. Agora imagina a confusão. Falo para você assim, olha, Rogério, você vai ser o rei, você vai ser o presidente da república. Deus te ungiu para ser o presidente. Mas já tem um presidente, gente, como é que ele vai ser presidente? Imagina como não ficou a cabeça de Davi. Mas eu sou o rei ungido, mas esse rei está ali faz tempo, como que eu vou ser o rei? Você já tem rei, para que precisa de um? Não precisa de dois, já tem um. Ele já está fazendo o que precisa ser feito. Mas ele havia sido escolhido por Deus. Essa é a diferença. Aquele que é escolhido por Deus não fica enganado e não ocupa o lugar errado. Ele havia sido escolhido por Deus. E Deus sabia exatamente o propósito que tinha na vida de Davi. Então Davi aguardou com paciência. Qual que foi esse período de preparação do Davi? Enquanto ele estava ali com Saul, guerreando ao lado de Saul, ele aprendia como um rei se portava. E até mesmo como um rei errava. Porque a gente não aprende só com acertos. Com os erros a gente aprende mais ainda, né? Porque fica bem gravado, né? Porque a gente sofre, às vezes dói, a consequência é ruim, então a gente aprende mais do que um acerto. Então até mesmo essa adversidade foi uma preparação do Senhor para a vida de Davi. A cabeça dele podia ter a dúvida: como que eu serei rei se já existe um rei? Mas Deus não faz nada bagunçado. Deus não é um Deus de confusão. Ele já sabia que aquele momento que Davi passava ao lado de Saul era para que ele tivesse experiência no reinado. Era para ele saber como se porta um rei, o que um rei deve fazer, o que é uma nação e o que um rei não deve fazer. E ali ele aprendeu. Só que Davi sempre foi um aluno excelente. Ele não fazia para que as pessoas vissem o que ele estava fazendo. Ele fazia porque ele queria agradar a Deus. E o nosso coração precisa ser assim. Nós precisamos fazer porque nós precisamos agradar a Deus. E às vezes ninguém precisa nem ficar sabendo. A palavra de Deus diz, né, que o que uma mão minha dá, a outra não precisa ficar sabendo. E é verdade, né, irmãos? A gente não precisa ficar propagando. A gente não precisa, a gente precisa fazer. Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então eu preciso fazer, porque o Senhor está vendo exatamente a minha atitude. E o que eu estou fazendo na presença dEle. Então eu não preciso propagar. E Davi costumava fazer isso. Ele fazia o que era correto, ele tinha fé, ele agia em nome do Senhor. Mas ele não precisava ficar propagando as coisas que ele fazia. Aleluia. Mas Deus, ele é amor e ele é justiça. Ele é justiça, ele é verdade, ele é fogo consumidor. Mesmo que Davi não propagasse as suas coisas, elas eram propagadas. Porque as pessoas viam, né? É o que eu falo, o mentiroso ele não dura muito tempo, gente. Não se preocupe com ele, tá? Não se preocupe com aqueles que são dados à mentira. A mentira não dura muito tempo, porque ela não consegue encaixar. Ela não tem como fazer um círculo fechado, porque ela é quebrada. Ela não vai. O mentiroso conta que hoje, daqui a um mês, ele não lembra exatamente o que ele te falou, porque não é verdade. Então as coisas vão começando a se desencaixar até elas se desmoronarem. Fiquem tranquilos, né? Eles não vão conseguir prosperar. A verdade é quem prospera, né? A palavra do Senhor já nos garante. Então daí, como Deus ele é verdade e tudo que ele fala ele cumpre, as pessoas viam quem era Davi. As pessoas viam o chamado de Davi, via que ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tinha como não ser. Via como a conduta dele era irrepreensível. E as pessoas começavam a admirá-lo. E isso foi o motivo do quê? De uma das maiores perseguições de Davi, né? A gente vê numa passagem que Davi, ao entrar pela cidade, as mulheres falavam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, né? Quer dizer, matou muito mais. Ele era muito mais forte, muito mais
competente naquilo que ele fazia. E isso caiu no coração do rei. A inveja caiu no coração daquele rei, que prontamente se levantou contra Davi, né? Ele já sabia, ele já sentia o que o Senhor tinha para Davi. Ele já sabia, esse daí é o rei escolhido por Deus. Eu tenho certeza. Tudo que ele faz prospera. Onde ele coloca a mão dele é abençoado. Onde ele põe os pés é dele. Tudo que ele faz ele vence. Tudo que ele faz é vitória. Como que pode? Aqui a palavra do Senhor nos garante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor fala que onde nós colocarmos os nossos pés será nosso. Onde colocarmos nossas mãos será abençoado. E Davi vivia a palavra de Deus. Ele vivia e era guiado pelo Santo Espírito de Deus. E ele prosperava em tudo que ele fazia. E aquele rei se levanta, o rei Saul se levanta contra a vida de Davi poderosamente. E começa a persegui-lo. Só que nessa caminhada, Davi adquiriu muito mais admiradores do que inimigos, né? Porque na verdade o rei, que era a autoridade máxima, era o único inimigo que ele tinha. E todos os outros eram admiradores, principalmente o filho do rei. O filho do rei, que era Jonathan, era muito amigo de Davi. E ele era muito admirador de Davi. Eles tinham uma amizade sincera, uma amizade profunda, uma amizade verdadeira, a qual hoje em dia é difícil nós termos, mas é o que o Senhor espera de nós, né? Às vezes eu ouço muitas pessoas falarem e entristece o meu coração. Igreja evangélica é só o sangue. Os irmãos não gostam nem deles mesmos, Deus me livre. Irmãos, isso é para entristecer o nosso coração. Aqui nós somos um só. A minha dor tem que ser a sua. Não importa onde eu esteja. Não importa onde eu congregue. Nós somos todas ovelhas de um único pastor. A gente vai todo mundo para o mesmo reino, para o mesmo lugar. Não importa. Nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos. Nós temos que ser leais, sinceros. Não importa o que aconteça, irmãos, o que falem, não importa. O importante é nossa verdade com Cristo. Senhor, eu preciso, porque a sua palavra me fala que eu preciso ajudar o meu irmão, não importa qual irmão que é e onde ele esteja, então eu vou ajudar. O nosso testemunho tem sido ruim para as pessoas do mundo. Eles preferem, às vezes, estarem no mundo do que estar no nosso meio, porque eles falam que no nosso meio não há mais lealdade. E quem tem que mudar essa história? Somos nós. Verdade. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar esse estigma que lançaram sobre nós. Não é todo mundo que é assim não, irmãos. A gente tem que provar para ele, olha, irmão, você pode até ter sido decepcionado, mas ainda existe profeta em Israel. Aleluia. Ainda existe profeta em Israel. Não foram todos que se corromperam, não. Lembra da passagem de Elias? Quando ele chora e fala, Senhor, eu prefiro a morte, só deixou a mim. Estou sozinho aqui, Senhor, vão me matar. O Senhor fala, presunção sua, Elias. Presunção sua, achar que só existe você. Eu guardei um montão lá para ajudar. Ainda existe profeta em Israel, irmãos. Ainda existe o verdadeiro evangelho, ainda existem pessoas que estão dispostas a ajudar umas às outras, que sente a dor do irmão, que chora com ele, que ri com ele, que se importa com a necessidade do irmão. Não adianta nada eu estar aqui sentada todo domingo, toda semana, e passar por cima dos meus irmãos que estão precisando na rua. Ah, mas ele está drogado, o que importa? Podia ser eu. Às vezes ele está ali porque ele não teve um abraço, ele não teve a oportunidade de alguém falar para ele, Jesus te ama. Não importa o que você faça, de onde você veio, você vale mais que o mundo inteiro para Cristo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos amar as pessoas de verdade novamente. Ter amizade. Amizade é dividir, é cumplicidade. É você querer estar ali com aquela pessoa, né? É tão bom estar do lado de certas pessoas, não é? A gente tem amizade. Eu sinto muita saudade da Simone. Vocês sentem também? Aleluia. Eu sinto muita saudade da Simone. Nós éramos muito amigas. Era sempre bom quando estávamos juntos, não era, Rogério? Sempre bom. Amigo é isso. É cumplicidade. É comunhão. E não importa a situação. Amigo, até na adversidade, fica divertido, né? Você está com um problema, ele chega, ele te dá um abraço, ele fala alguma coisa engraçada, você vai distraindo, quando você vê, acabou, passou. Você já foi embora e já atropelou aquele problema. Vamos para o próximo. Então nós precisamos ser leais aos nossos amigos. Nós precisamos ter lealdade. Nós precisamos saber que Deus nos chamou para lealdade, para integridade. Integridade. Essa é uma palavra muito forte que a gente não encontra mais, né? Uma pessoa íntegra.
que ela não trai os seus princípios, ela não se vende, ela não se corrompe, ela não faz errado, porque o mundo está induzindo que ela faça, porque talvez ela esteja sendo motivo de chacota para algumas pessoas. Não importa. Tem um louvor que fala que não importa o que o mundo diz, né? O importante é o que Deus pensa de mim, é isso, né, Nath? Isso é mesmo importante. O importante é o que Deus pensa a nosso respeito. Não importa o que o mundo diz. Na verdade, o mundo nem tem coisas boas a dizer ao nosso respeito, porque no mundo jaz o maligno, e o maligno veio para roubar, matar e destruir. Então a gente não pode esperar nada de bom que venha dele. E a gente tem que resgatar o que de bom tem dentro da casa do Senhor, o que de bom vem do reino do Senhor. A amizade de Jonathan e Davi. Quando Saul se levanta contra Davi, quer matar Davi, Davi tem que fugir. Olha só, Davi tem que fugir. Imagina a cabeça dele: Senhor, o Senhor veio, eu estava quietinho, eu era pastor de ovelha, estava com a minha família ali sossegada, eu nem pedi nada, para mim já estava bom do jeito que eu estava. O Senhor veio, o Senhor me ungiu, o Senhor me chamou, falou que eu ia ser rei, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada, o negócio só está apertando e agora esse rei quer me matar. Que negócio é esse, Senhor? Que unção foi essa, Senhor, que o Senhor derramou para mim? O que é isso que o Senhor tem para mim? Eu imagino que Davi pensou, porque Davi era carne, como nós. Ele tinha dúvidas, ele tinha aflições, ele também pensava nessas coisas. Senhor, que unção foi essa que eu estou sofrendo tanto? E Davi teve que fugir, porque o rei Saul queria matá-lo. Nesse meio tempo, Davi tem contato com seu amigo Jonathan, né? E Jonathan vai falar com ele: verdadeiramente meu pai quer tirar sua vida. Mas essa intenção ele já tinha no coração dele, porque a inveja já tinha adentrado o coração de Saul. E Saul já invejava todas as coisas boas que Davi tinha. E se ele te encontrar, ele vai consumar, Jonathan falou para Davi. Mas foge, se esconde, que eu sei que o seu Deus, ele vai operar ao seu favor. Aleluia. E é essa certeza que nós precisamos ter, que o nosso Deus sempre trabalha a nosso favor. E Davi fugiu, Davi se escondeu. Davi teve até mesmo a oportunidade de matar o rei Saul, né, Sr. José Carlos? Mas não fez, porque Davi, ele era temente a Deus, e a sua conduta era reta, correta em tudo. Em tudo. Ele sabia que ele não podia tocar no ungido do Senhor. Porque aquilo ali poderia colocar por água abaixo todos os planos que o Senhor tinha para a vida dele. Porque ele era o quê? Vigilante. Vigilante. E quantas vezes a gente precisa só de vigilância, né? Não é nem tanta oração, que oração a gente até faz. A gente precisa vigiar. Vigiar mais, ficar vigilante, entender a palavra e andar através dela. Então ele era vigilante, ele teve a oportunidade e não fez. Ele falou: das minhas mãos não vou ser cobrado esse sangue, porque a palavra do Senhor diz que ai daquele que tocar no ungido, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E Davi não fez. E ele esperou que o próprio Senhor trabalhasse ao seu favor e fizesse tudo o que precisasse ser feito. O rei Saul morreu, Jonathan infelizmente morreu, mas antes de morrer os dois haviam feito uma aliança de amizade, que jamais Davi abandonaria a sua família e vice-versa. Caso algum dos dois morressem, as famílias não seriam desamparadas, que eles se ajudariam. Amém? Amém. E assim foi. Davi tomou posse do seu reinado, que parecia impossível, né, irmãos? Verdade. Depois de tantos anos, é o gigante, vem o rei, vem e foge, acontecem tantas coisas que você até desacredita. E é assim na nossa vida hoje em dia. Deus vira para você e fala: irmãos, eu vou te usar na palavra. Você vai ser um grande evangelista. Pronto, bastou Deus falar isso, aí começou. Aí parece que tudo vai acontecendo, né? Você fala: meu Deus, você falou que ia ser evangelista, agora parece que eu estou mais longe do que antes. É verdade. Não, mas Deus, o que é isso? Mas, irmãos, não fiquem aflitos, o Senhor sabe o caminho. Aleluia. O Senhor nunca errou, nunca perdeu batalha. Você acha que é a nossa que Ele vai perder? É a nossa que Ele vai ficar confundido? Jamais. Ele sabe exatamente o caminho que nós precisamos passar para que cheguemos ao alvo que Ele tem para nós, que é a nossa promessa. Davi foi paciente, temente, obediente a Deus. A obediência é o melhor fruto que nós podemos ter na presença do Senhor. Obedecer à voz de Deus. Davi foi obediente e alcançou o que o Senhor tinha para ele, que era o reinado, né? Ele alcançou o reinado, ele foi um grande rei em Israel. Nós conhecemos a história, sabendo que ele foi bem sucedido, ele errou também, mas foi muito bem sucedido. E nessa caminhada, ele ouviu falar que ainda existia alguém da casa do seu amigo que estava perdido. Ele ouviu falar que ainda existia alguém que estava perdido. E ele encontrou um dos servos daquela época de Saul e perguntou, e o servo falou: olha,
Eu acho que ainda tem um sim. Mas ele está lá em Lodebar. Ele está esquecido. Ele está jogado. Ele é coxo. Ele nem serve para nada. Talvez ele tenha dito, não perde seu tempo. Não vai buscar que esse daí não serve para nada. Mas quem somos nós para julgar o nosso irmão? Quem somos nós para determinar quem vale e quem não vale a pena para o Senhor? Quem somos nós para falar isso a respeito de qualquer pessoa que seja? É o Senhor que nos escolhe. É Ele que nos justifica e sabe exatamente a maneira que Ele vai usar cada um de nós. Ainda que nós estejamos coxos, atrofiados, desnutridos, doentes, mas a cura vem do Senhor. A nossa capacitação vem dEle. Porque quando nós achamos que somos capazes e que temos muito para oferecer, fica preocupado. Porque isso daí já é o prenúncio da queda. A palavra do Senhor diz que a soberba é o prenúncio da queda. Então nós temos que reconhecer que nós não somos nada. E nós somos usados pela infinita misericórdia de Deus. E aí ele disse, olha, eu acho que nem vale a pena, viu, rei? Que ele ali não serve para nada. Tá lá em Lodebar. O que tem em Lodebar? Prostituta, ladrão, os coxos, os aleijados, os que não servem para nada. É só a escória que está lá. Ele está lá, deixa ele lá. Né? Talvez tinha dito para ele, nem vale a pena buscá-lo. Né? Mas o Senhor também tinha promessa sobre a vida de Mefibosete. Deus tinha promessa sobre a vida de Mefibosete. Mefibosete também não tinha mais esperança. Ele não tinha mais esperança que ele alcançaria a salvação, que ele teria melhoras na vida dele, ou que ele alcançaria o reinado que por direito era dele. O reinado de Saul ficou para ele. Ele foi o único que sobrou. Então ele tinha o direito, né? Ele era herdeiro, mas ele achou que aquilo ali jamais ele conseguiria resgatar, que ele jamais teria. Ninguém olhava para ele com bons olhos. Ninguém dava valor para Mefibosete. Ninguém queria saber dele. Ele estava numa terra que já chamava esquecimento. Imagina. Quantos de nós às vezes está numa terra de esquecimento, né? Ninguém dá valor, ninguém olha, nada do que a gente faz é bom. A gente só escuta crítica, julgamento. Ai, lá vai aquela irmã lá, ó, misericórdia. Mas é como eu já falei para vocês, irmãos, o que importa é o que o Senhor pensa a seu respeito. Nenhum dos planos do Senhor e nenhuma das promessas dele ao seu respeito vão ser frustrados. Todas elas vão ser cumpridas em seu determinado tempo. Porque o tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. E nós não sabemos o tempo dele. Mas quando menos Mefibosete esperava, a carruagem real chegou naquele lugar. Ela chegou e todo mundo olhando, acho que ele foi o que nunca imaginou que seria para ele, né? Poxa, eu estou aqui há tantos anos, não sirvo para... Quem que ia lembrar de mim? Mas era para ele. A carruagem real era para Mefibosete. Quando falaram, quem é Mefibosete aqui? Que é herdeiro de Saul. Talvez ele nem tenha acreditado. Talvez ele tenha tido um ataque de nervoso, né, de riso, tenha ficado todo confuso na hora. Mas ali ele foi resgatado. Porque havia promessa sobre a vida dele também. Porque para os homens, talvez ele não valesse nada. Ele não tinha mais jeito. Mas Deus ainda tinha promessa para a vida dele também, como tem para nós. Ali a carruagem chegou e trouxe, ó, Mefibosete, vem para o seu lugar. Vem aqui que seu lugar é aqui. Você é herdeiro de rei, seu lugar é entre os reis e príncipes. Vem aqui. Sai de onde você está, irmão. Sai daí de onde vocês estão. O lugar de vocês é no meio dos reis e dos príncipes. Aleluia. Ocupem o lugar que vocês devem ocupar. Sai do lugar onde não é para vocês. Lodebar não é para vocês. Lodebar não é para vocês. Sai de onde estão e vão ocupar o lugar que Deus separou para vocês. A promessa de Deus tem que se cumprir, mas o primeiro passo tem que ser meu. Sou eu quem tomo passo em direção à minha vitória. Enquanto eu não me posiciono, enquanto eu não tomo posse, não acredito do que Deus tem para mim, nada muda. Eu preciso acreditar. Eu preciso ir rumo à minha vitória. Eu preciso caminhar para o lugar que o Senhor tem para mim. Então levanta do seu lugar, irmão. Levanta do seu lugar, vai rumo ao que o Senhor tem para você. Se o Senhor prometeu que você vai ser uma grande evangelista, seja. Fala da palavra dele na escola, fala na rua, fala no ônibus. Não liga porque as pessoas falam a seu respeito. O importante é o que Deus pensa a nosso respeito, o que Ele quer para nós. Faça o seu chamado, tome posse do que Deus tem para você. Você vai ser muito usado na palavra, vai ser uma grande pregadora, então leia, estude a palavra. Aleluia. Se não tem entendimento, peça a Ele do Senhor, porque a palavra aqui ela é escrita, mas a revelação vem do alto. Quem traz a revelação da palavra de Deus é Ele.
Ninguém manipula a palavra do Senhor se não for da vontade dele. Então vai, irmão, toma posse do que é seu. Levanta, sai da zona de conforto. Toma posse do que Deus tem para você. Ocupa o seu lugar. Porque às vezes tem pessoas ocupando o seu lugar que estão destruindo almas, que estão matando os seus irmãos. Então ocupa o seu lugar e não permita que eles façam o que eles estão fazendo. Eu tenho mania de falar, as pessoas em casa, eles vão falar: ai, você viu aquela igreja? Olha o que o pastor está fazendo. Está todo mundo morrendo. Ai, olha lá como está ruim. Olha como está ruim. Falei, porque você não está lá. Você está reclamando, mas você já foi fazer seu chamado, a sua parte? Não foi. Então fica quieto, irmão. Deixa lá, que é errado, mas eles estão tentando. Faz a sua parte. Se você ocupa o seu lugar, ele não fica vago para quem não é de Deus ocupar. Ocupa o seu lugar na obra do Senhor. Ocupa o seu lugar do reino. Alcança a sua salvação. Não abre mão dela, irmãos. O seu lugar é no meio do rei, é no meio dos príncipes.